Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo acompanhando esta live uma vez mais. Fica comigo até o final, eu volto já. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo aqui conosco, todos os dias de segunda a sexta-feira. Para nós é uma alegria saber que você está aqui acompanhando esta live. Seja o nome do Senhor glorificado por sua vida, por suas vidas. Que Deus te abençoe grandemente. Com certeza, Deus terá mais para nossas vidas na tarde desse dia. Queremos louvar a Deus porque você tem participado e tem compartilhado com esta mensagem que Deus tem colocado nos nossos corações. Hoje nós iniciaremos o livro de Ruth. O livro de Ruth, estaremos falando sobre o livro de Ruth. Hoje seria a parte 1, a primeira parte do livro de Ruth. Este livro maravilhoso, cheio de didática para nossas vidas, onde que a gente aprende muito aqui, principalmente com Ruth. A gente aprende a fazer o que é certo e aprende não fazer o que é errado. O texto, a palavra de hoje está exatamente em decisão errada. A decisão errada pode nos colocar numa situação difícil, numa situação constrangedora, numa situação de decadência, de prejuízo, de enfermidade e às vezes até de morte por decisão errada. Observa o texto conhecido, ele vai refletir, ou seja, vai florar novamente no seu coração, na sua mente, porque você já conhece o livro de Ruth, mas isso não fica registrado, então sempre vai esquecendo. Então estou aqui para relembrar para você como é o acontecimento quais são os fatores que aconteceram dentro de todo esse livro de Ruth, com as suas apresentações. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, que nós terminamos os 21 capítulos do livro de Juízes. Era um tempo que os juízes governavam Israel. Então, nesse tempo, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar. Preste atenção. Por isso, o homem deixou o seu lar. Ele deixou o seu lar em Belém de Judá. Esse homem morava em Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão, lugar bom, lugar de alimento, de sustento. Entretanto, este lugar estava passando crise nesta época. E foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Marlon, Quilom. Eram efrateus, ou seja, de Efraim, de Belém de Judá. Quando chegaram em Moabe, estabeleceram ali. A razão por que eles estavam saindo de Belém de Judá está no versículo de número 1. Houve grande fome na terra de Belém de Judá. Portanto, Belém de Judá estava passando por uma crise nesta época. Ele buscou uma melhora para a sua casa, para o seu lar. Então ele deixou o seu lar. Olha, o texto bem categórico, para nós entendermos o que é que Deus tem para nossos corações na tarde desse dia. Ele deixou o seu lar, ou seja, o seu lar,
sua pátria, a sua terra, a sua cidade era Belém de Judá. Ele era um israelita, ele era um judeu. Então ele deixa Belém de Judá, e o escritor do livro de Ruth, ele foi tão feliz, e ele deixa dizendo: o homem deixou o seu lar. Deixou o seu lar, por quê? Porque o seu lar estava passando uma crise de fome, e ele buscou alimentar ou mudar, transferir a sua moradia para uma outra lugar ou uma outra território ou uma outra cultura a qual Deus não aprova e Deus não aprovaria. Só para você entender, Judá ou Belém significa casa do pão. Em contrapartida, Moabe é uma nação, é uma tribo, é uma nação. Esse nome significa pai do filho indivíduo, ou pai de um filho indivíduo. Ou seja, um pai que não era aprovado. Um pai que não é, um filho que não era para acontecer. Ou seja, produto de um pecado, e se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 18, e capítulo também de 20, fala sobre o pecado do incesto, que é uma relação sexual com um parente. E esse Moabe nasceu-se de uma filha de Ló. A filha de Ló, que saiu de Sodoma com uma costume na sua mente. Sodoma era um lugar que este tipo de pecado era normal para eles. Relações entre família, entre parentes, relação sexual. Então a filha agora é tirada dali. Então quando ela chegou naquela situação que ela estava tirada e viu que Sodoma e Gomorra tinha sido destruídas as duas cidades, ela então se desesperou, porque só existia ela, a irmã dela e o pai. A sua mãe também virou estátua de sal na caminhada, porque olhou para trás. Então esta filha se envolve, embriaga o seu pai, o senhor Ló, e mantém uma relação sexual com ele, seu pai. E nasce seu filho por nome de Moabe. E aí aonde que surgiu essa nação? Só para você entender, é uma nação amaldiçoada, vindo de um pecado. Agora, um judeu que vivia em Judá, ele sai de Judá para habitar em Moabe, porque Judá estava com dificuldade de alimentação. Aí ele vai para um lugar que significa pai de um indivíduo. Pai de um indivíduo, significado de Moabe. Ele morava num lugar que chamava Casa de Pão, para ir para um lugar que chama pai de um indivíduo. Olha olha a situação mais complicada que este homem se envolve. E para lá ele leva a sua esposa, Noemi, e leva os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então esta foi a atitude de Elimeleque. Esta atitude de Elimeleque, por falta de comida dentro de Belém de Judá. Mas é bom entender, é necessário, é importante entender que ele saiu dali, mas não foram todos os moradores de Judá que deixou Judá, que deixou Belém. Não foi todos os moradores.
Ele foi um dos que saíram, mas lá ficaram muitos. Lá ficaram muitos e não morreram. Como ele também poderia viver ali. Mas ele então sai de Belém e vai procurar uma situação melhor em Moabe. Atitude errada, atitude precipitada, atitude de desespero, porque ele pensava que a sua alimentação era muito tão importante como mas ele buscava um recurso melhor em territórios proibidos. Para você entender esta mensagem, como que significa, é mais ou menos assim, é uma simbologia de alguém que está agarrado com o Evangelho, firmado no Evangelho, ele tem a sua conversão no Evangelho, em que Jesus Cristo, ele está firme com o Evangelho, mas na religião dele, na crença dele, ele não está conseguindo se acertar em um emprego, não está conseguindo se afirmar em alguma coisa, não está conseguindo se agregar bens materiais, seguindo ali a igreja, o evangelho. E aí ele decide, olha, se eu fosse do mundo, se eu fosse uma pessoa sem religião, eu poderia trabalhar no lugar A, no lugar B, no lugar C, no lugar D, ou lugares que não tinha nenhuma implicação com os meus princípios. Então ele diz, para que eu tenho esses meus princípios se aqui eu estou tendo falta de alguma coisa? Então eu vou procurar um outro lugar que eu possa deitar e rolar e fazer o que eu bem quiser, bem entender, sem nenhum problema, porque eu vou cortar o vínculo daqui. Então eu vou procurar a igreja qual eu estou frequentando e dizer, eu vou parar de frequentar isso aqui, porque aqui dentro eu não estou conseguindo com os meus princípios, com os princípios que a igreja ensina, que a palavra ensina. Então eu não consigo, os empregos que surgem para mim não convém para quem é um seguidor do Evangelho. Então eu vou deixar de seguir o Evangelho. Sendo assim, eu posso trabalhar em qualquer lugar, eu posso buscar o pão em qualquer lugar, para sustento da minha mulher e dos meus 2 filhos. Foi isto que aconteceu com Elimeleque. Foi desta forma que Elimeleque, que ele se procedeu. Então, eu venho nesta tarde para dizer para você, palavra das 15 para o teu coração. Cuidado com a sua escolha, cuidado com a sua decisão, cuidado com esse pensamento seu, porque o seu lugar não é aqui, o seu lugar é no céu. E você está dentro do Evangelho, porque você tem que almejar o céu. Então fica em paz, porque Deus não vai permitir que tu passe falta de nada. Pela sua fidelidade com Deus, com o Evangelho, com a Bíblia Sagrada, Deus vai suprir a tua casa, Deus vai atender a tua casa, Deus vai te dar o melhor para você dentro do Evangelho. Recebe esta palavra na palavra das 15 nesta tarde. Não muda de opinião. Continua sendo íntegro, continua sendo verdadeiro, continua sendo honesto, continua mantendo os seus princípios, porque Deus vai te abençoar. Na palavra, seguindo a palavra, seguindo o Evangelho. Não muda, não saia do seu lar. O seu lar é a palavra, o seu lar é o Evangelho, o seu lar é a vida de cristão. Não muda deste seu lar por causa de pão. Cuidado que você está procurando alimento
em lugar errado. E a palavra está chegando ao teu encontro na tarde desse dia para te dizer: Deus tem cuidado de você. Fica em paz, não fique acelerado com decisões. Cuidado com precipitações, porque você pode entrar pelo lugar difícil, sofrendo consequências trágicas. Palavra das 15 para o teu coração. Cuidado com a sua decisão. Se a tua decisão estiver fora dos princípios que você tem sustentado, a base da sua santificação, a base da sua crença, a base da sua doutrina do céu, não fere estas bases, não fere as colunas do seu evangelho, não fere as colunas da sua vida cristã, não fere as bases da palavra de Deus, por causa de vida social, por causa de alimento. Não, permanece no seu lugar. Deus tem algo maravilhoso, porque Deus não deixa você mendigar o pão. Se você se manter fiel com Ele, bendito é o nome do Senhor que vive para sempre. Ebimeleque, decisão errada. Ebimeleque, precipitação. Ebimeleque deixou o seu lar. E esta atitude custou muito caro a Abimeleque. Não precisou de muito tempo. Muito breve. Quando ele chega em Moabe, Abimeleque adoece. E ele ali com a sua doença, ele vai a óbito em Moabe. Lugar que não foi Deus quem preparou para ele. Ele deixa a sua esposa, a Noemi, deixa viúva agora. E ele terminou o seu tempo, a sua escolha, mas ele deixou Noemi, sua esposa, e os 2 filhos, Malom e Quilom, ali em Moabe, sendo que o Deus de Israel estava em Belém de Judá. E agora ele está dentro de Moabe e ali ele morre. Decisão precipitada. Não saia da presença de Deus. Não deixe o seu lar. Palavra das 15 para o teu coração. Não deixe o seu lar. Não deixe o seu lar, que é no seu lar que Deus vai te exaltar. É no seu lar que Deus vai te abençoar. É no seu lar que Deus vai te dar socorro. Você não vai morrer de fome no seu lar. Não precisa ir para outro lar. O seu lar é o evangelho. O seu lar é a palavra. O seu lar é a vida cristã. O seu lar é os seus princípios, o qual você tem se agarrado, se convertido. Não abandone o seu lar por nada. Não mude os marcos da sua vida por causa da situação financeira. Não mude, não se preocupe, não importa com falatórios, com propagandas enganosas, dizendo: você deveria vir para cá, trabalhar comigo neste lugar, fazer o que eu faço, coisas que abomina o Senhor, coisa que Deus não se agrada. Mas a pessoa está dizendo: aqui eu ganho bem, o meu salário é X, eu tenho carro, tenho casa, tenho tudo, e vou levando a minha vida por aqui. E você fica aí com esta vida de cristão, com esta vida de Bíblia, e cadê os seus bens materiais? O que você conseguiu fazer? Olha, não olha para isto, em nome de Jesus. Continue com Jesus, continue com a sua Bíblia, continue com a sua vida cristã, porque aí você terá vida. Aleluia. Não deixe o seu lar, não deixe o seu lar. Continuando o texto.
Elimeleque morreu em Moabe. E ali ficou Noemi, Malom e Quilom. Mas não ficou só assim. Passou-se algum tempo. Elimeleque morreu. Noemi ficou com os 2 filhos. E eles casaram com mulheres moabitas. Olha aí, vai se envolvendo. Que se chamava Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, morre também Malom. E morre também Quilom. Também morreram os 2 filhos. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Olha o resultado de uma decisão precipitada errada. Olha o resultado de uma decisão errada. Nós estamos falando no livro de Ruth, a primeira parte, esta live é a primeira parte do livro de Ruth. Deus abençoe que você está aí me seguindo e você que está compartilhando com esta live. É um prazer saber que você está aqui comigo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Para nós sempre é uma alegria saber que temos a vossa companhia. Continuando o texto, Abimeleque morre, Malom morre, Quilom morre. Morreu o marido, morreu os 2 filhos. Olha o resultado, as consequências de uma decisão precipitada. Deixaram a casa do pão para ir morar em um lugar, pai de um filho indevido. Resultado, a esposa fica só. A esposa fica órfã. Se não bastasse, os filhos casaram com 2 moabitas. E aí deixaram também 2 moabitas viúvas. O resultado da decisão de Elimeleque. E eu quero dizer para você, Deus vai te abençoar na sua vida cristã, íntegra, fiel, de fé. Em nome de Jesus. Recebe prosperidade na tua vida. Recebe alegria na tua vida. Recebe alimentação na tua vida. Recebe na tarde desse dia alegria para o teu coração. Recebe na tarde desse dia paz para o teu coração. Recebe na tarde desse dia um equilíbrio, um controle emocional, e que você possa entender que é melhor você andar de bicicleta, mas tendo certeza do céu, do que você andar com o melhor carro do ano, da época, e não ter certeza do céu. Eu quero dizer para você, fica em Judá e não vá para Moabe. Fica em Judá e não vá para Moabe, porque Moabe é doença, ilusão, doença e morte. Fica em Judá, Belém de Judá, que é lugar de pão, é lugar de vida saudável, é lugar de vida. Em nome de Jesus Cristo, não tome decisão frustrada, errada. Não deixe o seu lar. Não deixe o seu lar. O homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Ele morreu os 2 filhos e deixou a esposa sozinha. Atitude precipitada causa tempestade na vida, causa tragédia na vida. Palavra das 15 para o teu coração. Muito obrigado pela tua presença. Seja Deus louvado na sua vida.
e que esta palavra possa ser de reflexão para o teu coração e que você tenha controle. Fique com a Bíblia, fique com a palavra, fique com a igreja, fique com o evangelho, fique no seu lar. Que Deus abençoe a cada um. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Querido Pai, bondoso Santo, eu quero te louvar pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por mais uma oportunidade. Apresento, Senhor, a ti todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta live. Senhor, seja a tua bênção na casa deles, no lar deles, na vida deles, meu Pai, na mente deles, no coração deles, que eles nunca, Senhor, tome nenhuma decisão precipitada, errada, indevida, para que não venha sofrer as consequências. Pai querido Santo, eu abençoo a todos em o nome de Jesus Cristo. Amém.